Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão da 10ª turma, desejando um bom dia a todos. Cumprimento meus colegas magistrados, senhora representante do Ministério Público, dignos advogados, estagiários aqui presentes, senhores servidores que nos auxiliam nessa manhã, na pessoa do nosso secretário. Como sempre, vou fazer alguns registros. Felizmente, hoje eu só tenho registros felizes. É a passagem de aniversário do desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Foi no dia 2 de abril. Por pouco ele não nascia no dia da mentira. E o desembargador Marcelo Lamego Pertence no dia 6 de abril, amanhã. No momento ele se encontra em Brasília, né, substituindo no TST. E eu desejo a ambos, né, uma vida longa, cheia, com muita saúde, com muita autonomia, discernimento, com muitas alegrias e com muita força para enfrentar os dias que estão por vir. Peço ao senhor secretário que se elabore ofícios para que sejam remetidos aos senhores desembargadores. Nossa adesão. Com adesão, presidente, com adesão do Ministério. Com adesão dos senhores presentes. Bom, agora eu passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos segundo a ordem regimental. Bom dia, preferência regimental, processo remanescente da semana anterior é 001 que está lançado aqui na pauta, é o agravo de petição 1865 de 1993, a relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima, e revisão do excelentíssimo juiz, doutor Mauro César Silva. Agravante, Shirlene de Souza. Agravados, Vise Alberico Pessoa Calmon, Augusto Calmon, Wanda Pessoa Calmon e Regina Calmon de Naranjo. Escrito para sustentação oral, doutor Laí Freitas, pela agravante. Muito bem, doutor Laí. O senhor pode sustentar, porque eu estou mantendo a decisão de origem. Você está? Eu estou mantendo a decisão de origem. Ah, está mantendo? Excelentíssima juíza desembargadora presidente, excelentíssimo juiz relator, excelentíssimos demais juízes, senhora secretária do Ministério Público, senhora representante do Ministério Público, senhor secretário da turma. Data máxima vênia, a manutenção do despacho que foi dado indeferindo a fraude à execução pleiteada e perpetrada pelo sócio de direito da empresa executada já em situação de debraque total e absoluto, mesmo porque comprovado os autos que anteriormente já existiam contra ela mais de 1000 ações de execução na Justiça do Trabalho acionadas. Mas no caso aqui, especificamente, o que Vossa Excelência entende manter é que a meritíssima juíza de primeiro grau alega o seguinte, que entendo que não há a falar em fraude à execução em relação à permuta de imóvel noticiada à folha 1920, imóvel matrículas tais, isso porque o sócio Alberico Pessoa Calmon somente foi citado para pagamento do débito, ou seja, incluído no polo passivo de execução em agosto de 1997, sendo que a permuta ocorreu em abril de 1907. Em primeiro lugar, esse parágrafo que eu acabei de ler não se aplica ao caso, porque a fraude à execução foi efetuada exatamente vigente o Código de Processo Civil de 1975. E o Código de Processo Civil de 1975 não fala em citação para poder caracterizar a fraude à execução via sócio. Mesmo que ele realmente tivesse sido só citado dessa forma, pouco importa, porque a fraude à execução foi perpetrada, repita-se, antes e já existente
antes do advento do novo CPC, que é de 2015, já era vigente o CPC de 1976. E ele não fala nessa obrigação de citação do sócio para ser incluído no polo passivo da ação, não. O CPC, vamos lembrar isso, o CPC anterior não tinha esse dispositivo. Esse dispositivo nasceu no CPC de agora, mas na época da fraude vigia o CPC de 73. O segundo parágrafo, diz a meritíssima juíza que não logrou o exequente comprovar que o sócio Alberico soubesse que estava sendo pessoalmente executado. Ora, data máxima vênia, pelo relatório que nós fizemos do nosso agravo e quando pediu-se a fraude e execução, ficou caracterizado e provado que o sócio tinha plena ciência de que ele também seria executado, juntamente logo após o pai, que já havia até falecido. Porque já há certidão nos autos aqui, dizendo que não havia necessidade de fazer mandato na residência do sócio, porque lá tudo que existia já havia sido piorado. Então, o que acontece é que há alogação, porque o sócio Alberico foi, inclusive, depositário de bem. Então ele sabia perfeitamente que a execução, já correndo contra a pessoa jurídica e automaticamente com o pleito de dissolução da sociedade jurídica mediante a personalidade jurídica, os sócios todos já estariam, consequentemente, todos entendendo que cairia por cima dos mesmos a execução também. Bastava ultrapassar, portanto, aquela hipótese que o juiz de primeiro grau mandou elaborar, que foi, como não havia mais possibilidade de execução contra a pessoa jurídica, então ele determinou que fizesse a execução primeiro em relação ao sócio-presidente, que era o primeiro lugar no contrato de registro da empresa. Já esse Alberico Pessoa Camão, que é filho também do outro sócio, ele foi, inclusive, como já dito, ele tomou ciência de penhora e assinou o auto de penhora como depositário. Portanto, ele tinha plena, só esse fato já justifica a plena condição e o conhecimento dele de que ele seria exatamente o executado posteriormente, mesmo porque o pai já havia até falecido no curso da demanda. E registro no final que o fato de encontrar a doutora Cristina Gontijo, que foi quem elaborou e minutou essa trama toda de uma famosa permuta de uma mansão, de uma residência do bairro Belvedere, que é de altíssimo luxo, com um apartamento na boca de entrada da favela do Alto Santa Lúcia. E permuta essa feita pau a pau, desculpa a expressão, sem torna, como está dito na própria atividade registrada, e ainda mais, para esconder, ela foi a um município de Francisco de Sá para registrar essa permuta. E essa permuta foi registrada lá na referida cidade, por intermédio dessa advogada, que é a esposa do cessionário da permuta, o marido dela, que era engenheiro, ela levou a compra e venda ou troca do imóvel para registrar, e a escritura pública foi registrada em 9 de abril de 1997. Já
a propriedade do imóvel constituído pela casa-mansão da Avenida José Maria Alquimim, terreno falando, bairro Belvedere, pelo sócio executado Alberico Calmon e sua mulher, origina-se da datada de 11/4. Portanto, houve uma permuta de um imóvel que nem era de propriedade ainda do sócio executado, porque ele só passou a ser proprietário em 11/4/97, e isso está comprovado, como a escritura pública de permuta, pau a pau, de uma mansão por um apartamento, conforme até inclusive fotografias trazidas pelo alto, uma mansão na boca da favela do Alto Santa... qualquer coisa. Bom, então, aí está caracterizado, portanto, todos os elementos necessários, inclusive com relação ao despacho que Sua Excelência deu definitivo, negando a instalação da fraude à execução. Portanto, espera-se que Vossa Excelência, ao verificar as nossas razões aqui, e que, de fato, isso aqui está tudo errado, nada mais vem a falar e manter a decisão de primeiro grau, porque os elementos dos autos, devidamente caracterizados e comprovados, estão na própria vista, primeiro, pedindo a instalação da fraude à execução, e segundo, plenamente caracterizados no agravo de petição interposto, que não permite, data máxima vênia, que se mantenha esse despacho dela, que começa de que entendo que não há a falar em fraude à execução em relação à permuta, porque o sócio não teria sido citado. Isso começa, então, a ofender o Código de Processo Civil de 73, que ele não fala em citação de sócio para poder fazer penhora. Aliás, é um detalhe, a fraude à execução pode ser feita, pode ser caracterizada até antes do início da execução. Desde que haja uma sentença que, transitada em julgado, a fraude à execução pode ser caracterizada. Por quê? Porque é muito comum, não é necessidade de esperar que se instaure a execução para que se caracterize uma fraude à execução, até na fase de conhecimento já existente uma sentença transitada em julgado. Então, data máxima vênia, espera-se que seja reconsiderado o voto de Vossa Excelência e que o Senhor Excelentíssimo Juiz, relator, também concorde com a permanência da fraude à execução para que ela tome os seus contornos jurídicos e necessários, a fim de que o beneficiário dessa permuta, fabulosa permuta, de uma mansão no bairro Belvedere por um apartamento, conforme notícia fotográfica constante dos autos, foi considerada até uma própria fraude, porque além da fraude de execução, há uma fraude aqui na alteração da propriedade do imóvel. Data máxima vênia, espero então que Vossa Excelência reconsidere o voto de Vossa Excelência e com acompanhamento do meritíssimo juiz revisor do feito. E o terceiro votante também. Data máxima vênia. Ok. Bom, a situação daqui, o procedimento judicial foi contra uma empresa, uma pessoa jurídica, e depois os sócios foram incluídos na lide, na execução. Primeiramente, o reclamante, exequente, pediu a citação de todos os sócios, já em 93, mas o juiz determinou a citação de apenas um. Os outros sócios só foram incluídos na lide em 1997, em data posterior, quando ele citou todos os outros sócios. Realmente, independentemente de existir ou não determinação do CPC 73 ser incluído de citação, na realidade, o que eu não posso
é considerar fraude à execução se a pessoa não estava incluído na execução, se não havia um título executivo contra esse sócio. Por hora, até aquele momento, a execução estava sendo dirigida para a pessoa jurídica e para apenas um dos sócios. E essa permuta ocorreu antes dele ser formalmente incluído na execução. Esse é um fato. O outro fato é que houve uma permuta de fato, tanto que esse imóvel que o sócio Alberico recebeu, ele já está, ele foi objeto de constrição judicial em inúmeros processos trabalhistas desde janeiro de 2008. Então, esse imóvel recebido também já está sendo executado, o que mostra, a meu ver, que essa permuta foi real, quer dizer, não foi um móvel que foi substituído pelo outro. Então, por esses motivos, eu estou mantendo a decisão de origem. Doutor Mauro, como revisor? De acordo com a senhora. Segundo também doutor Paulo, então se decide a unanimidade. Bom dia, doutor. Seguinte, é o 34 da pauta. Agravo de petição 1246 de 2008. Relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires, e a revisão da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Agravantes, CPMSA e Jonatas da Silva Chaves Júnior. Agravados os mesmos. Escrito para sustentação oral, doutor Pedro de Azevedo Gontijo, pelo agravante reclamante. Bom dia, doutor. Bom dia. Passo a palavra ao relator para a conclusão do voto. Estou conhecendo os agravos interpostos pelas partes, a exceção da matéria referente adicional à incidência do adicional noturno sobre as horas relativas ao intervalo interjornada constante do AP do exequente por ausência de interesse recursal. No mérito, eu dou provimento parcial aos apelos da executada para determinar que o perito oficial retifique os cálculos homologados para excluir a incidência do adicional noturno sobre as horas trabalhadas na madrugada, apurada na planilha de folhas 2.198, eis que já calculado na planilha de folha 2.196. Do exequente, para excluir da decisão agravada a determinação de retificação dos cálculos para que na apuração das horas de sobreaviso seja observada a razão de 12 dias por mês, mantendo-se o cálculo homologado que observou corretamente a frequência de 14 dias por mês, e para determinar a retificação dos cálculos homologados para que sejam apurados reflexos de decorrência das diferenças salariais e horas extras sob fundo de garantia e multa de 40%. Seja observada a hora ficta reduzida na apuração das horas extras decorrentes da concessão irregular do intervalo interjornada. Determina a renumeração dos autos a partir de folha 2.394. Eu gostaria de fazer a sustentação aqui com relação à violação da súmula 6, porque o perito, todos os modelos deferidos tiveram em seus processos, inicialmente, bom dia a todos, bom dia a todos, senhora presidente, demais membros da mesa, senhores servidores, e com relação ao voto, eu peço vênia, humildemente, para citar que todos os modelos tiveram reajustes convencionais deferidos em seus processos. E quando houve a equiparação salarial, no caso foram 5 paradigmas. O perito acatou parte do salário definido pela reclamada e pegou, com base nas decisões dos modelos, os reajustes das convenções que, inclusive, já estão nos autos. E as decisões que deferiram aos modelos, reconhecer o salário dos modelos e os reajustes convencionais também. Porém, no caso, inclusive, a coisa julgada nesse processo, nos embargos de declaração, que eu pedi a vênia para poder ler, ela citou, se humilde procurador, na época da fase de conhecimento, embargou sobre a majoração dos salários dos modelos, também pelos reajustes que lhe foram deferidos. E eu vou pedir vênia para poder ler, porque, primeiramente, página 1643. Primeiramente, a sentença de embargos
disse que é claro que estão incluídos os reajustes convencionais aplicados, pois os mesmos foram considerados na fixação dos salários moderados. Ou seja, ela considerou esse ponto. E não se trata de parcela personalíssima, mas de um benefício convencional previsto nas CCTs dos Sindados. Depois, mais à frente, a mesma sentença, na fase de conhecimento, ao deferir a equiparação, o que inclui a consideração dos reajustes salariais, é claro que a apuração das demais verbas deferidas em sentença deve ser levada em conta o salário do autor, já considerado a equiparação salarial. E depois, mais na frente, quando foi falado da base de cálculo das horas interjornada, ele disse que, a sentença, diz assim, eu estou pegando o que interessa, a parte dos reajustes convencionais, permissa vênia. Até porque eu sei que não cabe ficar lendo o que não interessa. Observada a remuneração do reclamante, com base na súmula 264 e suas evoluções, o que inclui, obviamente, o reajuste salarial percebido pelos modelos. Ocorre que a sentença de primeira instância mandou excluir os reajustes. Então, não é injusto. Permissa vênia, eminente relator, e aí nesse ponto eu achei muito injusto. E um outro pontinho aí, o que esse procurador sustenta é que, com base na súmula 264 e com base nas sentenças dos próprios paradigmas, há que se considerar os reajustes por eles percebidos. Porque senão não estar-se-ia aplicando a súmula 264 nem a súmula 6, inciso 6, que determina que a equiparação em cadeia ou deve ser estendido ao reclamante, ao autor, a todas as diferenças percebidas por decisão judicial. E, no caso, é isso. Então, existe aí, no caso, permissa vênia, se não considerar os reajustes percebidos pelos modelos, violação à súmula 264 e violação também à súmula inciso 6 e a própria coisa julgada, que falou que deve ser considerado também os reajustes convencionais. Com relação... mais um pontinho aqui. Um outro aspecto que a sentença assim, estou sendo breve. A decisão excluiu dos repousos reflexos de horas extras o feriado. Pela lei, o feriado e o domingo são repousos. O perito excluiu. Então, permissa vênia pede se seja integrado os dias de feriados no repouso. E, se for o caso, até retirar de pauta para analisar melhor a questão, caso assim entendam, porque realmente está se cometendo uma injustiça nesse caso. E tem um outro ponto aqui, é o seguinte, embora foi o provimento, embora a reclamada tenha dito que há adicional noturno em duplicidade, permissa vênia são duas coisas distintas. Foi deferida a verba adicional noturna, que é verba salarial. Ela integrou a base de cálculo das horas noturnas. Ela é verba salarial. Então, há um salário, mais a diferença pequena de adicional noturno, somada aos dois, para calcular somente as horas noturnas. Então, ela diz que há duplicidade. Na súmula 297, a OJ 297 TST fala que o adicional noturno integra a base de cálculo das horas noturnas. Então, permissa vênia pede ser mantida, nesse ponto especificamente, pede que seja mantida a decisão de origem. Isso eu sei que é muito difícil vir aqui e fazer sustentação, e o trabalho dos eminentes julgadores é muito exacerbado. São milhares e centenas de processos. Então, humildemente, esse procurador pede que seja analisado. Em síntese, a questão dos reajustes percebidos pelos modelos também integrar
a equiparação, a questão, como já dito, que o adicional noturno, permissa vênia, não está em duplicidade porque se trata de parcela distinta, a hora noturna deve integrá-lo à sua base de dados. E o outro ponto que... Eu tenho mais pontos, mas, resumidamente, esses 3 pontos. Deu um branco aqui. A base de cálculo da multa, a base de cálculo da FGTS, o uso da hora noturna, na utilização da quantidade do sobreaviso foi literal e reajuste. Na integração dos feriados no dia de repouso. Então, são 3 pontos que esse procurador colocou. E, se for o caso, retirar de ponta para analisar com mais cuidado. Pelo menos esses 3 pontos, os demais não. Muito bem. Volta a palavra ao relator. O doutor pode ficar tranquilo que nós temos aqui o cuidado, é claro que nós vamos errar, sim, mas nós temos cuidado de olhar todos os processos que nos são submetidos, tanto na relatoria, revisão, como terceiro, todos nós aqui da turma. Nessa questão aí que o senhor diz da inexistência dos reajustes, o fato é que a decisão deve ser cumprida conforme foi proferida em relação ao respeito da coisa julgada. Na decisão de desembargo declaratório de folha 1653, foi esclarecido que os reajustes convencionais estavam incluídos, posto que já haviam sido considerados na fixação do salário do paradigma, e não se tratava de parcela de culpa personalista. Por isso que a juíza de primeiro grau determinou que o perito observasse estritamente o que foi deferido. Ou seja, foi definido que os reajustes já estavam incluídos na fixação do salário dos paradigmas e não há que falar em nova aplicação dos mesmos reajustes ao salário utilizado para fim de equiparação. Em relação aos feriados que o senhor aponta, também eu respeito a coisa julgada especificamente. A sentença definiu o pagamento dos reflexos em repouso semanal remunerado, sem especificar se os feriados estavam incluídos. Não houve determinação na sentença, então é indevido o reflexo, assim como entendeu a ilustre julgadora de primeiro grau. No restante, eu dei provimento ao apelo do obreiro, nas partes que eu já delimitei, e estou mantendo a proposta de acordo nos exatos termos que eu já proferi. Posso esclarecer uma questão fática? Se for questão de fato, pode. Sim, mas ele citou, Vossa Excelência citou uma parte da decisão. Mais adiante, ele esclareceu. O que inclui, e também é o seguinte, existem provas nos autos, inclusive laudo apurado das mesmas pessoas, que mostram uma remuneração onde está incluso os reajustes. Então, o salário utilizado não inclui o reajuste. Existe um laudo em face da mesma reclamada, em que foi apurado o salário, que mostra uma diferença além, e mais na frente, na 1653, ela diz, inclui. O que inclui na interpretação desse humilde procurador é que está deferido, não que está embutido no salário do modelo. Tanto não está embutido que existe um outro laudo judicial. Essa é uma então, questão... aí é mais que situação de fato. Agora o senhor já está sustentando novamente. Muito bem. Como vota a revisora? Eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Ok, então se decide a unanimidade. Bom dia, doutor. Bom dia. Por fim, na pauta física, nós temos uma sustentação oral à distância. Quem é o Foro relator? de Pouso Alegre. Relatoria, doutora Lucilde, o processo número 4. Doutora Bruna Pouso Alegre, bom dia. Bom dia. Sou secretário, vou passar o pregão do processo. Processo número 4 da pauta é o RO 1102-2014, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e a revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Recorrentes Banco Santander e Camila Gabriela de Souza Vilela, recorridos os mesmos. Doutora Bruna Gabriela Santos está inscrito para sustentação oral pela recorrente reclamante. Bom dia, doutora. Eu vou passar a palavra à juíza, a desembargadora relatora, para a leitura da conclusão do voto. A senhora, assim, pode orientar a sua sustentação. Desembargadora Lucilde, por gentileza. Bom dia, doutora. Eu registro o recebimento de memoriais. Conheço dos recursos e no mérito dou parcial provimento
ao recurso do reclamado para determinar a observância do divisor 180 para fim de apuração das horas extras contempladas na condenação. Ao recurso da reclamante, dou-lhe provimento parcial para deferir diferenças salariais e seus reflexos decorrentes da equiparação salarial com as paradigmas Thaís Lousada Silva Monteiro, Vanessa de Brito Pedro, Elaine Donizete de Lima Couto, por todo o período imprescritos, nos termos do pedido B da inicial, acresço a condenação, valor de 20 mil, com custas pelo reclamado, de R$400. É o meu voto, senhora presidente. Pois bem, doutora, a senhora pode... A palavra está com a senhora. Senhora presidente, relatora, bom dia. Falarei apenas de 2 pontos da decisão de origem que merecem destaque. O primeiro deles seria a utilização da verba Sistema de Remuneração Variável na base de cálculo da comissão de cargo. Aqui, Vossas Excelências, de plano, ressalto que é inegável a natureza salarial da verba SRV, que era uma verdadeira premiação por alcance de metas, além de ser espontaneamente refletida pelo reclamado nas demais verbas salariais, como 13º, férias, fundo de garantia. Quanto à comissão de cargo, a cláusula 11ª da CCT da categoria, ela traz que a mesma deve ser calculada sobre o salário do cargo efetivo. Ela não traz a expressão salário base ou salário fixo, é salário efetivo do cargo. E aqui a CCT, ela não traz específico qual que era o salário praticado pelo cargo da autora. Ela traz alguns outros cargos, tais como o pessoal da portaria, atendente, escriturário, mas para o cargo da autora ela não traz, e sendo assim deve-se considerar, até em respeito aos critérios mais vantajosos da própria cláusula 11ª, a ARV, a regra geral do artigo 457, incluindo o sistema de remuneração variável por seu inegável cunho salarial. Então, a ARV deve compor o salário do cargo efetivo para, consequentemente, na base de cálculo da comissão de cargo. Nesse sentido sustentado, eu peço vênia para citar um precedente dessa egrégia turma, bem como ler parte do seu entendimento, que é o RO 504 de 2013, 01150, relatoria da desembargadora Thaisa, revisora desembargadora Rosemel, terceiro votante desembargador Paulo Marício, que brilhante entendimento que é consonante com o que foi pleiteado neste tópico, que diz assim: quanto à comissão de cargo, é certo que as normas convencionais, em especial a cláusula 11ª, estabelecem que sua base de cálculo é composta por salário do cargo efetivo, acrescido do adicional de tempo de serviço. Entretanto, em tais instrumentos, não há previsão de salário específico para os exercentes do cargo de gerente, tal como o do reclamante. Assim, data máxima vênia do entendimento de origem, o disposto nas normas coletivas não afasta o direito do reclamante às diferenças pleiteadas em particular, e neste mesmo sentido há o requerimento do recurso ordinário, para que seja utilizada essa verba salarial SRV na base de cálculo da comissão de cargo, que é o que se requer. O segundo ponto, de maneira breve, seria em relação à imprestabilidade dos cartões de ponto. Aqui, Vossas Excelências, a sentença de origem entendeu que se os cartões de ponto possuem algumas marcações, algumas variáveis, o mesmo deve ser considerado válido, entendendo pela sua imprestabilidade apenas para os trabalhos externos. Primeiro, Vossa Excelência, não foi alegado por nenhuma das partes o ponto britânico. O ponto possui, sim, algumas variáveis nos seus registros. Entretanto, deve ser considerado aqui a primazia da realidade. Todas as provas que foram produzidas, que inclusive foram unânimes em declarar a imprestabilidade dos cartões de ponto. Eu ressalto primeiro a confissão do preposto, no qual ele fala que os trabalhos nas campanhas universitárias não é marcado no cartão de ponto, assim como a testemunha do reclamado, que diz que também as campanhas universitárias não são marcadas do cartão de ponto. Já a testemunha da obreira, ela trouxe horários reais de labores da autora maiores do que os anotados no cartão de ponto. E por fim, a prova ela é indivisível, Vossa Excelência. Ela não pode ser considerada apenas em partes. E neste caso, se o cartão de ponto é errado para trabalhos externos, ele é também errado para todos os outros labores da autora. Então, neste caso, a gente requer a reforma da sentença para afastar a credibilidade dos registros de pontos e fixar a real jornada de labor da autora. Bem, era isso que eu tinha para sustentar. Peço a reforma da sentença no pontos ressaltados. Obrigada pela atenção. Muito bem. Palavra à desembargadora Lucilde novamente. Com relação a esses reflexos da remuneração variável na comissão de cargo,
é que a cláusula 11ª das convenções da categoria dos bancários, de acordo com essa cláusula, a comissão de cargo calcula-se sobre o salário efetivo acrescido do adicional por tempo de serviço. Então, por isso que essa verba não vai ser integrada na comissão de cargo. E com relação aos cartões de ponto, não obstante os depoimentos citados pela nobre advogada, eles não foram suficientes para desconsiderar esses cartões na visão do juiz de primeiro grau, que nós estamos mantendo também, negando também provimento ao recurso da reclamante nesse tópico. Então, eu mantenho meu voto, senhora presidente. Muito bem. Eu sou revisora desse processo e fiquei impressionada com a alegação da doutora que em um processo diferente, eu decidi de forma diferente, com um argumento específico, né, que naquele caso não havia na convenção coletiva o estabelecimento de um salário do cargo efetivo. Então, por causa disso, eu quero verificar novamente os autos para ver se a situação dessa reclamante é exatamente idêntica à do autor nos autos daquele processo. Então, eu estou pedindo vista desse processo e já fica incluído naturalmente na pauta do dia 19. Ok, doutora? Então, por hora, fica suspenso o julgamento. Obrigada, excelência. De nada. Encerrada a sustentação oral na pauta física, passamos à sustentação oral PJE. Aquela lançada registrada à distância, houve desistência do advogado. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Processo número 8 da pauta, qual houve inscrição, o processo foi retirado de pauta. O advogado não está presente. Retirado de pauta, a pedido da relatoria. O segundo processo é o 16. 16 da pauta é o RO 11.493-81. Recorrentes Saúl Granato Vilas Boas e Fundação Hermínio Ometo. Recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, Dr. Guilherme Álvares Borges, pela recorrente reclamada. O 16. 16. Eles não têm pedido para ser retirado de pauta, não? Ou é coisa Foi antiga? o primeiro, o 8 é que foi pedido. Não, mas no 16 também. Reclamaram por intermédio do seu procurador? Não, depois foi retirada essa anotação. Ah, tá, mas é que ela consta aqui ainda. Muito bem. Retirada. Bom dia, doutor. Bom dia, excelências. Passa a palavra à desembargadora Lucilde para a leitura da conclusão do voto. Só um minutinho. Conheço dos recursos, se no mérito dou parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir a condenação a pagamento de horas extras e reflexos da multa do artigo 477 da CLT e dos honorários advocatícios. Ao recurso do autor da provimento, reduz o valor da condenação para R$1.000, com custo de R$20 pelas reclamadas já pagas, autorizando a devolução nos termos da Instrução Normativa 2/2009 da Secretaria do Tesouro Nacional. É o meu voto, senhora presidente. Tem a palavra, então. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, na pessoa da Luci, desembargadora presidente. Eu gostaria de agradecer Vossa Excelência, a desembargadora Lucílio, por ter acolhido o pedido desse procurador da retirada de pauta do processo da última sessão, diante dos outros julgamentos que eu possuía em outras localidades. E, então, aqui eu externo meu agradecimento à senhora e aos demais membros pelo acatamento do pedido. E apenas, Vossa Excelência está acolhendo, então, o recurso para excluir as horas extras. Na verdade, o acolhimento é integral em relação ao pleito recursal. Horas extras e reflexo, multa do 477 e honorários advocatícios. E ao do reclamante, nego provimento. Então, a continuar nesta mesma sequência, eu não teria interesse na sustentação.
Ok. Excelência. O senhor está pela fundação? Perfeitamente. Muito bem. Como eu estou acompanhando o voto da relatora, como vota, eu acho que é o doutor Mauro, então, a unanimidade se decide. Muito obrigado. Um bom dia de trabalho a todos. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Mudou de sala? 11 da pauta. É o doutor Rogério que já está aí. RO 10.699-96. Recorrente Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, Éder Jorge Moreira Damasceno. Recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, a doutora Carla Fabiana de Castro Silva, pela Santa Casa. Sustentação. Aqui, Santa Casa de Misericórdia. A senhora está pela Santa Casa? Pela Santa Casa. Pela Santa Casa. Isso. Então, aqui... Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito dolo parcial provimento para que seja concedida uma hora extra nos dias em que não usufruiu do intervalo interjornada de maneira integral, com respectivos reflexos no 13º e férias, observada a jornada efetivamente cumprida, e para que seja aplicada a multa reclamada em favor no montante de 10% sobre o saldo salarial nos meses de janeiro e julho de 2012 por atraso nos pagamentos dos salários. O recurso da reclamada, estou negando provimento. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia, excelentíssima senhora presidente e demais membros desta egrégia turma. Eu gostaria de saber se houve divergência quanto à justa causa aplicada, porque se tivesse sido mantida a sentença, eu não tenho necessidade de O sustentar. problema de honra é a justa causa. Eu estou confirmando a justa causa aplicada e os meus colegas não lançaram divergência, não. Então, acho que não. Ok, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. Processo seguinte, o doutor Rogério Andrade Miranda está inscrito para sustentação oral. 19 da pauta. 19 da pauta é o RO 11.319-83. Hoje o recorrente reclamante Antônio Aparecido da Silva e Expresso Figueiredo Limitada, recorridos os mesmos. O doutor Rogério está inscrito pelo Expresso Figueiredo. Muito bem, doutor Rogério, bom dia. Eu estou conhecendo o recurso do reclamante, dou-lhe parcial provimento para crescer a condenação, o pagamento de diferenças de 13º, férias, mais um terço, FGTS, multa de 40%, pela integração à remuneração da verba paga diárias para viagem. O da reclamada, estou dando parcial provimento para excluir da condenação o pagamento de multa de 1,5% sobre o valor da causa em razão de litigância de má-fé. Estou mantendo o valor da condenação por conta compatível. O senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente e relatora, demais componentes dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, senhor secretário, funcionários, colegas aqui presentes, um bom dia a todos. Bom, eu vou começar a minha sustentação pelo provimento do recurso do reclamante. Essa é uma discussão que existe aqui, para mim ela já até se encontrava de uma certa maneira pacificada da aplicação do parágrafo 2º e 1º do artigo 457 da CLT. Vossa Excelência, na sugestão e proposta de voto, manda integrar as diárias à remuneração do reclamante. Tenho a impressão, não conheço a fundamentação, que a senhora deve ter adotado salário básico. O que a gente pleiteia aqui, e a sentença assim o deferiu, é a aplicação não do salário básico, mas da remuneração. Porque esse funcionário ele recebia verbas salariais além do salário fixo, quais sejam produtividade, adicional de função, reflexo da produtividade no descanso semanal remunerado. Então, ao que parece, ao se deferir a integração, está se adotando a interpretação de que o artigo ele determina a aplicação em salário fixo. E, na verdade, com a devida vênia desse entendimento, o artigo ele é claro. Para efeito de cálculo dos 50%, tem que ser calculada a remuneração do funcionário e não o seu salário fixo. E se assim o fizer,
como bem ressaltou a sentença, nós não superamos o percentual de 50%. Remuneração ou salário fixo? Essa é a discussão. Rogamos que Vossa Excelência reveja o seu posicionamento e adote a interpretação de que, efetivamente, o artigo 457 da CLT e seus parágrafos determina não a aplicação do salário básico, mas sim da remuneração do funcionário, pois todas as parcelas pagas têm cunho salarial. E, como cunho salarial, elas têm que integrar o salário para esse efeito. No tocante ao recurso da reclamada, nós rogamos que a senhora elasteça o seu provimento em 2 aspectos fundamentais. O primeiro, domingos e feriados. Existe uma cláusula, e não só a cláusula, mas a norma legal, a lei dos motoristas, ela é expressa, que nós podemos acumular o intervalo, o domingo, o repouso semanal, em até 72 horas. A cláusula 26 da Convenção Coletiva, ela traz o contexto da lei, qual seja, ela permite a acumulação das folgas. E, ao ser elaborado o laudo pericial, o perito não observou e nem a sentença observou essa autorização legislativa e convencional de acumulação de folgas. E isso tem a sua razão de ser, por quê? Motorista, eu já disse isso aqui mais de uma vez, é uma jornada, uma tarefa toda especial. No caso dessa empresa, que os motoristas só fazem viagens longas, eles obviamente ficam fora da sua base por mais de 7 dias. Daí a permissão convencional e legal de acumulação dessas folgas. Nós rogamos, então, em respeito ao inciso 26, salvo engano, do artigo 7 da Constituição Federal, o respeito a essa norma convencional e o respeito também à legislação do motorista que permite essa acumulação. E, por fim, no que diz respeito aos intervalos, foi considerado pela sentença, e na perícia a sentença detectou a consideração apenas de um intervalo de 1 hora e de 30 minutos a 4 horas de jornada. Nós trazemos aqui à colação um documento assinado pelo reclamante. Estamos falando aqui, volto a lembrar, de motorista que trabalha externamente. A empresa ela tem um controle tão grande que ela criou um documento denominado Regulamento Prêmio de Segurança. E em uma de suas cláusulas 3.6, ela diz o seguinte: o tempo trabalhado será determinado pela ignição ligada. Portanto, para registrar sua disponibilidade no trabalho, o motorista deverá manter a ignição ligada, abre parênteses, não é necessário estar com o motor ligado, apenas com a chave no primeiro estágio da ignição. Ou seja, existe uma norma da empresa, pela dificuldade dela entender se ele estava à disposição ou não, que determina o motorista, e ele assina essa norma, ela se encontra aos autos e foi reproduzido no nosso recurso, que ele próprio, quando ele estiver à disposição da empresa, deixa a ignição virada no primeiro estágio, para comprovar que ele estava num abastecimento, ou aguardando o cargo, ou seja lá o que for. Essa norma eu não tenho como conferir, porque é obrigação dele. A convenção coletiva, ela nos dá o amparo, essa documentação diz que é obrigação dele fazer isso, e nós trouxemos ao processo relatórios de viagem, onde constam todas as paradas realizadas durante a viagem, os locais onde ele se encontrava, e ele assina tal documento na coluna dizendo que confirma aquelas paradas. Então, esse é o cartão de ponto do motorista. Eu não tenho outra forma. É como se fosse um funcionário administrativo que traz o cartão de ponto. Caberia a ele, invertendo-se o ônus da prova, provar de que naqueles intervalos, além daqueles fixados pela respectiva sentença, ele estava à disposição. E como existe um regulamento assinado por ele, que determina que o veículo não precisa estar rodando, basta pôr a ignição ligada, que ele vai registrar como tempo à disposição, nós não podemos concordar data vênia com o entendimento de que aqueles intervalos existentes na jornada não são tempo em que ele não se encontra à disposição. Pois se a empresa quisesse que ele ficasse à disposição, é óbvio que ela não ia mandar ele ficar parado, ela ia mandar ele rodar. Então, com essas singelas considerações, rogamos que Vossa Excelência reveja o seu posicionamento e dê provimento ao recurso da reclamada, mantendo-se a proposta de voto quanto aos demais aspectos. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Bom, o problema de motorista é sempre complicado. Vamos começar aqui pelas diárias de viagem, né? O problema das diárias de viagem é que muito tempo, em várias apurações, ela realmente ultrapassava 50% do salário,
mas o problema maior é que os recibos salariais, segundo a metodologia de cálculo das parcelas estabelecidas no ACT quanto aos contra-cheques, observa que os pagamentos de produtividade eram feitos pagamento de produtividade dos repousos das diárias e depois era feito um desconto padrão de R$ 279,86 no contra-cheque de uma forma meio complexiva. E eu acho que eram pagas, tinham na realidade, ao meu ver, o caráter de salário produtivo. E eram pagas, permitia que o valor das multas fossem de responsabilidade do motorista e jamais levando em consideração os gastos do motorista, situação que não se admite. Então, tem esse aspecto além dos 50%. Então, eu achei que houve um desvirtuamento do valor da finalidade das diárias. Com relação aos intervalos, a perícia fixou os intervalos em 1 hora e mais 30 minutos. Os intervalos. O senhor acha que quando o tempo de parada superior fosse considerado intervalo? E me parece que, com base na a argumentação da prova do reclamante, que o reclamante pede no recurso dele que eu desconsidere aquela documentação mantida pela empresa, eu achei que, com base, me pareceu razoável a fixação desses intervalos. Eu acho que, acima disso, é que seria irrealista. Ele tem um intervalo de 1 hora e um intervalo de 30 minutos a 4 horas de trabalho. Então, esses intervalos eles foram considerados. Então, não vejo motivo para elastecer. E o problema dos domingos e feriados é que eu não vejo na norma coletiva menção de compensação de labor em feriados, em domingos. E, pelo que eu pude verificar, o laudo considerou essas compensações. Levando-se em consideração o número de domingos e feriados trabalhados anexo ao laudo, considerou-se a compensação feitas, sendo certo que a sentença deferiu parcelas de modo a serem remuneradas em dobro, conforme os dias trabalhados no laudo pericial. Me parece que essa compensação dos domingos foi considerada no laudo pericial. Não. O senhor vai ter que, em Barros, me provar o contrário. Posso me manifestar? Pode. A cláusula expressa, né, abre aspas, na conformidade da norma controladora da jornada de trabalho prevista na CLT e disciplinada pela lei número tal, fica permitido um acúmulo de descanso semanal desde que não ultrapasse 72 horas. O que o perito fez? Onde não teve intervalo no domingo, ele considerou como dia, domingo não concedido, né? Ou seja, passou do 8º dia, ele considerou como domingo não concedido. Bom, o que eu posso fazer é retirar de pauta para analisar isso. Se a senhora quiser, eu faço embargo também, fica a critério da senhora, não tem porque pelo que eu vi, meu argumento aqui é no sentido de que a CCT ela não fala em compensação de feriados, mas fala em domingo. E eu estou feriado só tem razão. E eu estou mantendo a decisão, porque o que eu pude apurar é que essa compensação teria sido observada no laudo pericial e o juiz decidiu conforme o laudo pericial. Então, eu não teria nada a prover. Se for o caso, eu demonstro para a senhora nos embargos. Tá ok. Eu acho que talvez fique mais prudente. Tá bom. Doutor Paulo Maurício? Estou vendo, essa questão é a mesma de um outro, nós julgamos lá, essa questão dos documentos. É a diária. A questão da diária aqui, eu estou totalmente de acordo. Tem recibo dele, 90% do salário dele. Embora discrimine lá a produtividade diária. Agora, eu acho interessante, aí já vai o outro argumento. Né? O contrato de trabalho dele prevê que ele está sujeito a nenhuma jornada. Ele está aplicando o 62.1 da CLT. E agora nós estamos discutindo a jornada dele. Então, com devida vinda, eu estou acompanhando. Se tiver alguma modificação na metodologia do cálculo, a gente sabe, já discutimos em outros processos, aquelas questões do autotrack, aquilo tudo que nós já conversamos aqui. Não me oponho a rever também não, mas em princípio estou acompanhando. Ok, então assim se decide, se o senhor me provar, então, caso dê efeito modificativo. Ok? Com certeza. Gente, um bom dia a todos. Bom dia. Tem mais sustentação oral? Sim, temos uma inscrição realizada na data de hoje, ainda da relatoria da doutora Thaisa, ao 15 da pauta,
RO 11.135-06, recorrente Dalete Barcelar de Oliveira e recorridos Bradesco Vida e Previdência S.A. e Banco Bradesco S.A. Escrito para sustentação oral, doutor Antônio Souza Bittencourt Neto, pela recorrente. Muito bem. Estou lembrando desse caso. Muito bem, doutor. O senhor está pela reclamante? Sim. Ok. Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela reclamante por inépcia recursal e dele conheço. No mérito, rejeito as preliminares de nulidade de sentença por cesseio de defesa e por ausência de fundamentação e, quanto mais, dou parcial provimento apelo para conceder à reclamante o benefício da justiça gratuita. O senhor pode sustentar, doutor. Recebi memorial, estou acusando o recebimento de memorial. Gostaria de... Bom dia, senhora presidente, senhores eminentes desembargadores, senhora representante do Ministério Público, serventuários da Justiça e colegas presentes. Esse caso é um caso um tanto quanto que atípico. Primeiro, assim, a Justiça do Trabalho é hoje um dos principais órgãos que regem a pacificação social. Ela é norteada por princípios. Princípios estes que, a nosso ver, eles são inerentes. Nós não podemos abandoná-los. E eles exercem funções, ou seja, a função informativa, a normativa, certo? Como é o caso do artigo 8º, parágrafo único da CLT, e a interpretativa. Desse princípio. Por que eu falo de princípios? Porque, pelo seguinte, um dos princípios principais, que é o princípio da proteção, que é a proteção do obreiro, a parte hipossuficiente com relação ao empregador. Então, é necessário se criar, em contrapartida, uma desigualdade para que se equilibre as forças, não é? Desculpa. Aí, o que acontece? Nesse sistema, nós podemos... Dá uma Me respirada. dá só um... Tá tudo bem. nervoso. Segurar ele ali, viu? Senão ele vai cair. Traz um copo d'água. Não, pode deixar. Eu volto ao normal. Eu espero. Não, estou sendo. Não, senta Tranquilo. um pouco. Senta um pouco, a gente pode Depois suspender o julgamento. só Não faz. estou com pressa para nada. A Pode gente ficar volta. tranquilo. Tá, eu prefiro então. Tá? Traz um copo d'água, doutor. Doutor. Suspender o julgamento. Traz um copo d'água para ele. Tá. Thaís, quer adiar? Eu vou ver se ele melhora aqui. Melhor. Adiar esse processo. Pode piorar. Vamos fazer, fica adiando. Isso aí é perigoso. Isso aí é perigoso. Isso é perigoso. O senhor quer que adia, doutor? Nós podemos adiar para a Quer próxima que adie? sessão? Às vezes ele não quer cair. Está perguntando se o senhor quer que adie. Adie para a próxima sessão, o senhor vai estar naturalmente inscrito para fazer sustentação. Não, excelência, você só me permite, eu vou. Espera aí. Então fica tranquilo. Calma. Fica tranquilo. O senhor quer aguardar mais um pouquinho? Nessa sessão eu passar um outro na frente até o senhor se melhorar completamente? Não, volta aqui, eu já estava Ok. finalmente, eu não vou tomar muito tempo dos senhores, não. Na verdade, por que eu falei isso? Porque o princípio da proteção, que eu já falei, que é o princípio da desigualdade do obreiro em vista do empregador, então é necessário que haja um equilíbrio. Ou seja, esse equilíbrio vem através do indúbio promísero, da norma mais favorável, da condição mais benéfica, né? Nesse caso,
quando a reclamante, né, acionou a justiça, ela participou da audiência de conciliação. Só que, quando a audiência de instrução e julgamento foi designada, ela estava fora, resolvendo problemas pessoais nos Estados Unidos. E ela não tinha como voltar, não tinha como estar presente. Nesse caso, nós intentamos, né, um documento, evento 23 AE 000, juntamente com os comprovantes, no evento A4 DD 334, devidamente fundamentado no artigo 844, parágrafo único da CLT, bem como o artigo 362, segundo, inciso 2, do novo CPC. Tá? Que ele diz, né, a ausência poderá ser adiada se não puder comparecer por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deveria necessariamente participar. Acreditamos que todo mundo já teve imprevisto na vida. No caso da obreira, ela está fora, a mais de 2.000 quilômetros do local onde vai ocorrer a audiência. Ela não pode estar. Nós justificamos, foi justificado conforme a necessidade dela. O juiz Acó, na verdade, o que ele fez? Na audiência de instrução, ele não analisou os documentos, bem como na respeitável sentença que ele emitiu, ele não sequer mencionou tais documentos, tais justificativas, certo? Bom, então o que nós queríamos, na verdade? Apenas que fosse redesignada a audiência de instrução, para que ela pudesse provar o seu direito. Com relação à sentença, ora, ela é corretora de seguro e previdência. O nobre juiz fundamentou que ela fosse corretora autônoma de títulos e valores mobiliários, regido para CMV. Quer dizer, totalmente assim, a fundamentação não diz da mesma coisa, não é da mesma pessoa. Então, o que nós queríamos, Excelência, é só que fosse redesignada nova audiência, para que a obreira pudesse provar realmente quem que ela é, o que aconteceu. E não da maneira como foi feita, a sentença, com todo respeito ao juiz Acó, ele não mostrou aonde que ele fundamentou, o que ele levou, valorou mais, qual prova que ele valorou, ele não falou nada. Então, o que nós queríamos é que houvesse um equilíbrio para rever, né, essa sentença, ou seja, nós gostaríamos que ela fosse cassada e que fosse marcada uma nova RJ. É isso que nós queríamos. Aliás, é isso que nós queremos, né, na verdade. Agora, caso isso não seja possível, que o processo ele possa ser, as provas possam ser avaliadas, porque elas estão todas presentes. É só isso que eu gostaria, que nós gostaríamos. Muito bem. E agradeço, senhores, e peço desculpa. Não por isso, doutor. O problema daqui é meio... É um caso único. Eu fico pensando, se eu fosse juiz de primeiro grau e tivesse recebido esse pedido, conversaria com o advogado de outra parte e diria assim, concordo com o adiamento, doutor, vamos tentar adiar. Eu sempre tentava uma solução negociada. Mas a pergunta aqui é se o juiz de primeiro grau cerceou a defesa da reclamante. A pergunta não é como eu agiria se eu fosse juíza de primeiro grau. A questão é a seguinte, a reclamante, ela estava fora do país. Primeiro, ela tentou desistir da ação. Sim, correto. Aí o reclamado já tinha havido audiência inicial, apresentação de defesa, aí o reclamado disse, não concordo com a desistência. Aí quando chega no dia anterior, é que ela pede a redesignação, dizendo que não poderia comparecer. Acontece imprevistos, acontece, mas o que aconteceu nesse caso? Ela foi intimada pessoalmente para a audiência em novembro de 2015.
para uma audiência em fevereiro de 2017. Mas ela já estava fora do país desde julho de 2016. Quer dizer, ela teve muito tempo para dizer assim, olha, por favor, eu quero a redesignação dessa audiência, porque eu não vou poder estar presente aí. Quer dizer, ela tentou resolver isso com a desistência, imaginando que depois, quando ela retornasse do país, haveria aí, com a própria desistência, haveria interrupção do prazo prescricional, ela poderia. Mas nesse caso, então, o juiz disse assim, olha, ela que não foi diligente com o direito dela, então eu vou aplicar a confissão. Baseado, quando se aplica uma confissão, dizer que houve vínculo empregatício quando a pessoa já tem sobre si uma confissão, então é meio complicado. Então, se cassar essa decisão, eu cassaria não por ausência de fundamentação. Seria o caso de se cassar a audiência para uma redesignação de audiência. Em princípio, meu primeiro pensamento é confirmar a decisão do juiz de primeiro grau, porque, ao meu ver, houve realmente uma negligência muito grave da reclamante de deixar as coisas correrem. De repente, tem uma audiência e se lembrou disso. De qualquer forma, eu submeto ao doutor Mauro e doutor Paulo, que isso é um acórdão, ou seja, nós estamos aqui dispostos a conversar e ouvir os argumentos no sentido diferente. Então, como vota doutor Mauro? Doutor, eu ouvi atentamente a sua explanação e a gente analisa exatamente como procederia estando diante dessa situação lá na primeira instância, que eu sou juiz de primeira instância ainda. Né? Sim. E esse tipo de pedido é comum, mas estando ciente, mais de um ano antes, viajando mais de 6 meses antes, e atravessar uma petição na véspera, nenhum dos artigos, nenhuma das súmulas que foram invocadas se aplicam ao caso, até porque não tem nem prova da urgência e do impedimento. Não é? Então, eu acompanho integralmente, data vênia, o voto da eminente relatora. Doutor Paulo. A gente fica pensativo realmente, mas o que eu vejo? É o que está na proposta de voto. No dia 25 de janeiro, houve o pedido de desistência, a audiência dela está marcada para o dia 2 de fevereiro sim. de 2017. No dia 25 de janeiro de 2017, foi feito o pedido de desistência da ação. Certo. O que o juiz de primeiro grau fez? Deu vista para a reclamada. Manifesta aí, o que houve? Vem a empresa e disse que discordava do pedido de desistência. É o que está no voto. Exatamente o que está no voto. No dia 30 de janeiro. Vem mais uma petição da reclamante no dia 1º de fevereiro, audiência dia 2 de fevereiro. Sim. Dizendo que estava impossibilitada de comparecer, porque estava fora do país, conforme passaporte, visto, passagem anexado, do dia 1º. Vem a audiência do dia 2 de fevereiro, ausência justificada reclamante, embora notificada, requeriu a aplicação da pena de confissão à parte contrária. Eu ponderaria, sim, em relação a tudo que foi dito aqui, tudo que foi proposto, mas eu ponderaria se... Não estou dizendo que a reclamante não foi negligente. Ela foi negligente, sim. Negligenciou porque o prazo é peremptório. Era peremptório. Havia uma designação, mas não estou votando ainda não. Estou discutindo aqui com minha ilustre relatora. Será que eu não poderia, em tese, admitir uma justificativa dessa reclamante, que ela realmente estava fora do país, ela realmente negligenciou em relação ao dia da audiência, ela negligenciou em relação ao andamento do processo, que ela tentou desistir do processo que já estava com a audiência designada? Eu fico pensando aqui, realmente, essa não é a dificuldade de julgar, que o julgador tem a dificuldade que é nata, e aí os nossos processos e as nossas situações estão a cada dia piorando. Mas será que houve realmente assim um objetivo
que não poderia ser, em tese, considerado para ela comparecer à audiência, porque ela realmente estava em viagem. Negligenciou? Negligenciou. O advogado da reclamante estava presente na ata? Estava. Parece que o doutor é que compareceu? Na audiência? De instrução, doutor. Sim, eu estava presente. Doutor Domingos, né? Observo uma coisa. Né? Me desculpa. O doutor Domingos. Eu observo uma coisa. Não, eu sou o doutor Antônio. Assim. Tá certo. Paulo. Doutor Antônio Bittencourt. Doutor Paulo. Posso falar? Não pode, nós estamos trocando ideia aqui. Eu estou aqui vendo a ata. A ata é difícil, porque diz assim, olha, presente preposto do réu, a União houve a consignação do pedido de confissão, sem outras provas encerrou-se a instrução processual, razões finais pelo reclamante, última proposta de conciliação prejudicada, julgamento de tal, não tem nenhum protesto pelo não adiamento da audiência. Excelência. Mas tem mais uma coisa, doutora Thaisa, que me chama a atenção, é que quando houve o pedido de desistência, para mim está claro que ela já sabia que não poderia comparecer. Então, o pedido de adiamento deveria ter sido feito com antecedência. Mas foi na véspera da audiência. E, como eu disse, não há comprovação de qual é o motivo relevante, porque a lei fala em motivo relevante. Qual é o motivo relevante? Estar fora do país? Isso não é motivo relevante, porque se a pessoa está por vontade própria e não por doença. Então, quando se alega que há motivos familiares, urgentes, todo mundo tem isso, mas uma pauta de audiência, o adiamento de audiência é alguma coisa que prejudica todos. Eu fiquei muito em dúvida. Excelência, permite só me manifestar? A lei, ela não diz motivo relevante, Excelência, ela diz motivo justificado. E foi o que foi feito. E ela não diz também que nós precisamos, com a devida vênia, Excelência, ela fala antes da audiência. Foi o que nós tentamos fazer, que às vezes eu não consegui aqui, porque eu fiquei nervoso, que eu atropelei, né, minha defesa. Mas, na verdade, o que nós queríamos era só uma audiência. E eu fiz o protesto, o juiz pediu que fosse anotado, só como é PJE, hoje a gente não tem a cópia para você copiar, às vezes você pensa que está sendo anotado e às vezes o serventuário ele engoliu esse lapso. Mas eu pedi, fiz o protesto. Doutor, você me perdoa agora, o senhor, mas isso aí a gente não pode admitir. Não. O senhor sabe por quê? Eu sei. Porque isso aqui é um documento oficial. O Sim, magistrado é um magistrado que profere... E goza de fé pública. Fé pública, além de tudo. E outra coisa, eu não acredito que o senhor assinaria ou deixaria de assinar, porque não é PJE, então praticamente assinado, sem ler a protesto. Com devido respeito. Não, mas o PJE a gente não lê. Não, mas tudo aí bem. o senhor vai me desculpar e eu vou... Foi erro meu mesmo, tudo bem, eu passei por cima, não vi, mas com relação, o que eu não quero, nós não estamos querendo nada demais não, porque a reclamante, ela não é uma pessoa que necessita muitíssimo. Tanto que ela tem 3 filhos. E que hoje está aqui com a mãe, que está cuidando. O que nós queríamos é só uma audiência, a redesignação dessa audiência, para que ela possa vir e sustentar o seu direito. Mas, lógico, independente do que for decidido, nós vamos respeitar a decisão. Eu vou pedir ao senhor, eu estou ponderando aqui, estou analisando, estou sentindo também as dificuldades que a gente tem, mas data máxima vindo, eu vou acompanhar a relatora. Perfeito. Tá bom, então assim se decide a unanimidade. Obrigado, senhores. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Maurício Ribeiro Pires. Processo número 10 da pauta. A sala de quem? Do doutor Paulo Maurício. 10 da pauta, o RO 10.964-48. Recorrentes Banco do Brasil S.A. e Carlos Alberto Batista Neves. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Júlio César Valadares Dutra, pelo recorrente e reclamante. Qual que é, o Guilherme? 10.964. É o 10 da pauta. É o 10 mesmo, né? Só abrir aqui. Muito bem.
Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do recurso do reclamado, arguído em contra-razões pelo reclamante, conheço dos recursos interpostos pelas partes, acolho a preliminar de unidade de cerceamento de defesa arguída no recurso do reclamante e determino o retorno dos autos à origem com vista ao reclamante do documento de 6C, 6D, 218 e 5E, 95F61 e 9EC, 0969C9, para se manifestar, proferindo ao final a nova sentença, conforme entender direito, ficando prejudicado a matéria objeto do recurso do reclamante e do reclamado, podendo as partes optar por novo recurso ordinário após a publicação da nova sentença. Excelência, eu gostaria que a proposta de voto seja acompanhada pelos demais componentes da Igreja Turma. Seja feita a sua vontade. Eu acompanho. Doutora Lucilde? Qual que é? É o 10 da pauta. RO 10964. 10 da pauta, eu sou relatora. Não, 10 da pauta do Dr. Paulo Maurício, do PJE. Está colhendo a preliminar de nulidade, retorno à origem. Tem alguma divergência? Eu não divergi, não. Sua não está anotada. Não, de acordo, né? Ok. Então, de acordo, unânime. Obrigado, bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia. Mais alguma coisa na pauta do Paulo Maurício? Sim, temos duas inscrições na data de hoje. A primeira é no RO 10.443-28, é o número 3 da pauta. Quem? 3 da pauta do... Paulo Maurício? Paulo Maurício. Mais duas. Paulo Maurício é verde. 3 da pauta, RO 10.443-28, recorrente Valdinei Venceslau de Souza e recorrida à Igreja Universal do Reino de Deus. Valdinei. Doutora Silvia Aline de Oliveira Geraldo está inscrita para sustentação oral pela Igreja Universal. Muito bem, bom dia, doutora. Doutor Paulo Maurício, a conclusão do voto, por gentileza. Estou conhecendo o recurso interposto e negando provimento. Então tem a palavra, doutora. Está pela igreja, né? Estou pela igreja. Eu gostaria de saber se tem alguma divergência. Não tem, não? Então, podemos proclamar a unanimidade? Então fica proclamado o resultado unânime. Obrigada, bom dia. Ela reza por nós também. Muito bem, qual é o próximo? 24 da pauta. É o ROPS 11.721-67. Recorrente Felipe Costa Martins e recorrido MJM Nutrição Animal Limitada. Inscrito para sustentação oral a doutora Marina Santos Pérez, pelo recorrido. Felipe. Bom dia, doutora. Bom dia, excelência. Mantendo a sentença. Estou passando bem. Estou mantendo a sentença, doutora. Você tem a palavra. Eu aguardo o voto de divergência, excelência. Eu estou pela reclamada? Então, acho que não tem divergência. De acordo, a unânime. Obrigada, bom dia. Bom dia. Mais alguma coisa? Nossa, tá precisando. Relatoria do Dr. Paulo Maurício, não. Passamos à relatoria do Dr. Mauro César Silva. Eu não voto, mas eu gosto de olhar. Agora é divergência na serra. Então vamos continuar. Eu gosto. 15 da pauta. Eu sou ela está dizendo que eu sou uma voyeur jurídica. Qual que é? Eu não voto, mas gosto de olhar. 15 da pauta. RO 10.634-32. Recorrente Banco Rural e Gardênia das Graças Pinto Santana. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o doutor Rafael Mourão de Azevedo, pelo Banco Rural. O doutor Rafael pelo 3, Banco. 4. Tá aqui. Doutor Mauro. Doutor Mauro. Conclusão do voto, por gentileza. Conheço dos recursos no mérito do provimento parcial do reclamado para determinar a aplicação do divisor 180 no cálculo das horas extras e nego o provimento ao da reclamante. Mantém o valor da condenação, que é ainda compatível. E deverá a Secretaria da Turma proceder à retificação da autuação e demais registros para que conste como recorrentes o Banco Rural em liquidação e Gardênia das Graças Pinto Santana e como recorridos os mesmos. O senhor tem a palavra, doutor? Bom dia a todos. Bom dia, senhora eminente desembargadora presidente, demais desembargadores, serventuários. Meus colegas já foram embora. Bom, eu vou pedir já uma desculpa inicial, porque eu não milito na área dos senhores. Eu vim aqui apenas cumprir uma agenda de um amigo. E, pelo que eu pude perceber ali,
se a gente tivesse uma regulamentação do estilo ABNT de horas extras, metade dos problemas dos senhores e dos nossos advogados também estariam resolvidos, né? Eu vou começar a minha sustentação lendo um trecho do voto do desembargador João Bosco, que resume bem o que eu quero tratar aqui. Ele diz, abre aspas, nos últimos tempos, o problema de controle da jornada tornou-se insolúvel graças à atuação excessivamente protecionista e diletante que tem preponderado na jurisprudência da Justiça do Trabalho. Se os cartões de ponto contêm horários simétricos de entrada e saída, não se prestam à prova porque são britânicos, distanciados da realidade do trabalho diário. Quando exibem pequenas variações nos horários, também não servem, porque teriam sido produzidos exatamente com o intuito de escamotear a similaridade desses horários. Se estiverem anotados à mão, ou foram pelo gerente, pelo encarregado, ou quem mais seja, com o intuito de prejudicar o trabalhador. Se são eletrônicos, também não são legítimos, porque o empregado pula a catraca ou porque o gerente manipula. Bom, o objeto maior do nosso recurso contra a sentença é que a sentença foi toda fundamentada no depoimento de uma única testemunha levada pelo reclamante. E essa única testemunha, ela superou as informações prestadas pelo próprio reclamante e também toda a prova realizada pela reclamada. Então, basicamente, o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte: no que tange aos horários de entrada e saída do reclamante, a douta juíza de primeira instância afastou os cartões de ponto porque a testemunha informou que as catracas poderiam ser puladas. Todavia, a gente juntou, e ela também disse que não era permitido realizar horas extras no banco. Mas informação da própria reclamante, na inicial e juntada pela reclamada, dão conta de que no ano de 2011, por exemplo, em pelo menos 4 meses, ela praticou e recebeu pelas horas extras laboradas. Isso consta no processo. Também no ano de 2012, em pelo menos 5 oportunidades, ela realizou uma jornada extra e ela recebeu por essa jornada extra. Então, aqui a gente já tem a primeira contradição dessa testemunha, que informava que não era permitida a realização de horas extras, e a reclamada comprovou que essas horas extras já eram permitidas, tanto que foram pagas. No que tange ao ponto de pular a catraca, a gente juntou uma prova emprestada de um processo 0038430 de 2014, no qual foi ouvido o porteiro do edifício, que trabalha no condomínio Tratex, onde funciona o banco desde 1999, informando que existem catracas em todos os pisos do prédio, em todos os pisos de acesso do prédio. E não existe a possibilidade dessa catraca ser pulada, porque a catraca ela é totalmente fechada, ela é inviolável. E isso também foi desconsiderado pela magistrada de primeiro grau. A gente juntou ainda, como prova de que a catraca não poderia ser burlada, uma pequena relação por amostra entre o horário que o cartão era batido no ponto ou era assinado e o horário que ele passava nessa catraca. Isso também consta do processo e faz prova que os horários eram similares, ou seja, que era exatamente o tempo percorrido entre o cartão de ponto, o elevador e essa catraca. Então, basicamente aqui, o primeiro ponto é a questão da testemunha superar todas estas provas a título de horas extras. O segundo ponto, a questão do intervalo entre a jornada,
vai ter uma relação com essa questão da hora extra também e dos pontos que foram marcados. Aqui eu não vou ter nada para salientar, não. E a última questão, a do divisor, o relator já se manifestou. Bom, basicamente é isso. Eu estou pedindo a reforma da sentença, invocando toda a prova que foi produzida pela reclamada e das informações prestadas pela própria reclamante, que a juíza de primeiro grau não considerou e considerou apenas o depoimento de uma única testemunha, pelo que peço reforma do julgado. Pela atenção, muito obrigado. Muito bem, doutor Mauro. Bom, apesar do senhor não ser da área, o senhor saiu muito bem. Obrigado. Pode é isso que... continuar vindo por aqui. Obrigado. Porque o que se espera de uma sustentação oral é que ataque-se os pontos, não é? Então, parabéns. Obrigado. Eu vou pedir desculpas e pedir vênia para pedir o adiamento para a próxima sessão. Eu vou reexaminar essa questão das horas extras, doutor. Perfeito. Não é? Tá vendo? Foi tão bem que está fazendo até o revisor reexaminar o voto dele. O doutor Paulo também iria... Então já fica Só não vou permitir que o meu sócio saiba disso, porque senão ele vai querer que eu venha todos os dias aqui. Aí eu não vou precisar de um sócio mais. Tá bom. Então já fica adiado para a próxima Pode dividir semana. os honorários. Aí vai ser uma boa, mas ele é morrinho. Não, mas aí já tem testemunha. Então fica adiado, fica suspenso o julgamento. Continuamos na próxima sessão, dia 19. Muito obrigado, um bom resto de semana a todos. Obrigada, doutor. Bom dia. Por fim... Bom dia. Será o primeiro do céu, doutor. Bom dia. Bom dia. Doutor Mauro também, né? Sou eu? Doutor Mauro. A doutora Juliana Magalhães Assis Chamim está inscrita para sustentação oral no processo número 8 da pauta, o RO 10.271-78. Número 8. Fabrício Pires Garcia e Caixa Econômica Federal. Muito bem. Com a palavra o relator para a conclusão do voto. Excelência, pela ordem, só para adiantar, que aí eu vou apenas, como a matéria tratada aqui, todas as matérias são de amplo conhecimento dessa turma, eu vou apenas me reportar as razões de recurso ordinário e as contrarrazões. A senhora não quer ver a conclusão do voto, só não? ouvir nisso aí. Tá. Doutor Mauro. Desculpa. Conheço dos recursos, no mérito dou parcial provimento aos recursos nos seguintes termos. Declara a prescrição total da pretensão relativa às horas extras trabalhadas entre a sexta e a oitava horas e pedidos decorrentes, extinguindo-se processo com resolução do mérito nos termos do 487.2 do CPC. Vou parar aqui. Vamos parar aí porque há uma discussão sobre essa prescrição. Entendi, eu sei. Só não tem a palavra, doutor. É porque nós temos uma divergência O aqui. doutor Paulo já olhou assim para mim, eu já sei que eu tenho que parar. É porque a gente afasta a prescrição total. Não é unânime isso? Não é unânime e a gente tem conseguido, em vários casos, inclusive o TST tem reconhecido isso. A gente tem diversos... Casos, dependendo da turma. Isso. Então, o entendimento da é afastando a prescrição neste aspecto. Eu sugiro, porque eu tomei conhecimento, assim, realmente eu não tenho conhecimento de todo o posicionamento da turma, todas as questões. A minha sugestão, se Vossa Excelência... Adiar para analisar. Fazer a adequação e continuar. Porque o doutor Mauro ele fica vencido nessa pressão total, o que obriga ele a continuar na análise das questões. Então, por causa disso, ele vai ter que refazer o voto dele. Então, fica também adiado para a próxima sessão, dia 19, né? Dia 19, para dar tempo do doutor Paulo reparar o doutor Mauro. Tá ok? Tá joia. Muito obrigada por me aguardarem aí. Boa Semana Santa, doutor. Esse tema aí eu julgava dessa forma, doutor Mauro, há mais tempo. Mas aí, em função até mesmo da jurisprudência do TST e da jurisprudência majoritária da turma que eu estava, aí eu mudei e passei a catar. Muito bem. Por hora eu parcial. Ainda... mas tem uns julgamentos mesmo no TST. Tem alguns lá que estão... É bem dividida a jurisprudência. Bem dividida, hein? Mas eu acho que essa parcial ainda está ganhando, viu? A maior parte a gente tem conseguido
Então, na hora deles fazerem uma uniformização. Eu acho que vem a nossa aí já. Exatamente. Daqui a pouco vem a nossa mesmo. Porque Né? é uma matéria muito recorrente. Né? Sobre a Estado. Bom dia.